E aí rapaziada, satisfação, videozinho hoje sobre os dois primeiros episódios da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder. Acho que a série mais esperada da minha vida, se for parar pra pensar. E assim, a expectativa tava como? No talo, meu nobre. Eu fiquei meio assim quando anunciaram que iam ser 2 episódios de uma vez, né? Eu fiquei pensando que um poderia atrapalhar a absorção, né? A absorção do outro episódio. Mas acabou sendo bom porque o segundo episódio dá uma melhorada boa em relação ao primeiro. Não desgostei do primeiro episódio não, só achei que eu ia sair mais abismado, sabe? Sei lá. Mas claro, abismado eu fiquei sim, principalmente por toda a escala visual e épica que a série tá fazendo questão de ter, inclusive... Pra mim esse ponto é indiscutível. Gosto muito também de como eles abusam ali da trilha sonora. Toda cena tem uma música tocando, uma música épica. E são músicas boas, então tudo bem ser assim. Inclusive isso é uma das únicas coisas, uma das poucas coisas que fazem realmente alusão aos filmes. A trilogia lá do Peter Jackson. Por mais que sejam músicas bem diferentes, né? Inclusive o compositor é diferente. O Howard Shore ele só fez a música de abertura da série. Que sinceramente a música de abertura achei nada demais, hein? Podia ser melhor, pô. Mas a abertura é esteticamente muito interessante, né? Que é basicamente uma representação visual e abstrata do primeiro capítulo do Silmarillion, onde conta a história da criação de Arda. Arda é como se chama o mundo, né, do Senhor dos Anéis. Temos a Terra-média, mas o mundo inteiro ali é Arda. E é uma coisa realmente bem abstrata, então é difícil de reparar isso. Mas eu acho, assim, na minha percepção foi isso, né? Como se tivesse ali uma representação visual e abstrata, de novo, né, desse primeiro capítulo do Silmarillion. Que é uma abertura, inclusive, que contextualiza a própria existência dela, né? Contando ali a criação do mundo. Na abertura da série. Legal. Bom, eu sou o Gustavo Brasil, seja você muito bem-vindo ao meu canal. Se não for inscrito e gosta desse tipo de conteúdo focado em filmes e séries e quer acompanhar também aqui um review de boa vontade, tá? Com a série Senhor dos Anéis, sinta-se muito à vontade pra se inscrever aqui embaixo. Relaxa, quando eu achar ruim eu vou dizer que eu achei ruim, aqui eu não passo pano não, vocês sabem. Mas escreve aí e vambora. E aí lá no primeiro episódio, no prólogo, a gente tem o irmão da Galadriel com seu shape de mandíbula incrível, né? Fazendo uma analogia de por que os barcos flutuam e as pedras afundam. Basicamente falando que a pedra só enxerga o que tem embaixo, toda aquela escuridão vasta do oceano, né? Enquanto o barco olha fixamente pra cima, na luz que o faz guiar. Esse diálogo é muito bom, né? A Galadriel questionando que o reflexo do sol batendo na água pode ser tão forte quanto no próprio céu, e aí como é que faz pra não confundir, né? Pra qual luz vai olhar e tal. E aí o Galadriel Brother responde no ouvido dela e a gente não ouve, né? Lógico. Eu vou explicar direitinho porque que eu acho que essa analogia tem tudo a ver com a identidade, com a verdadeira identidade do The Stranger, né? Que é aquele Matusalém que chegou de cometa e chegou via cometa na Terra-média e a Nori encontrou. Porque existem várias especulações envolvendo esse personagem, né? De repente ele seria o Gandalf, ou então ele seria o Sauron. E você pode muito bem achar também que não é nada demais, não é ninguém demais, ninguém importante. Importante sim, mas ninguém que a gente já conheça. E toda essa nossa especulação aqui pode perder o sentido. Só que essa terceira teoria, ela perde muita força por uma frase que a própria Nori fala, né? Quando ela diz que sim, ele é alguém, ele chegou ali naquele lugar, naquela hora, por algum motivo. Então sim, ele é alguém, tá dizendo isso, entendeu? Na minha interpretação, esse diálogo é uma metalinguagem. A série falando pra gente, sim, pode acreditar, pode teorizar que essa pessoa é alguém importante, alguém que você já conhece. E assim, essa importância, ela só justifica o mistério se realmente for alguém que a gente conhece. Porque senão não precisaria ter mistério, a não ser que seja um plot twist do nada, sabe? E pessoal, nesse vídeo aqui eu vou focar na minha especulação, nas minhas especulações sobre a verdadeira identidade desse cara. Mas é claro que ao longo das minhas especulações, eu vou opinar também sobre o que eu gostei, o que eu amei, o que eu odiei nesses 2 episódios aí. Então fica tranquilo. Eu descarto a possibilidade de ser o Gandalf, mas não totalmente. Porque assim, o Gandalf ele chegou na Terra-média só durante a Terceira Era. E essa série se passa durante a Segunda Era. E ao menos que a série esteja mudando completamente as regras do universo, né, da obra original do Tolkien, eles podem dizer que o Gandalf, quando ainda era conhecido como Olorin, ele veio à Terra-média antes, né, da Terceira Era, porque ele sendo Maia, os Maiar viviam em Valinor e vieram pra Terra-média. Terra-média não, eles foram pra Arda, né, que é como o mundo todo ali é conhecido. Temos a Terra-média, mas faz parte ali de Arda. E os espíritos Maiar, que eles são conhecidos como Maiar, foram pra Arda há muito tempo atrás, lá no início dos tempos. Eu vou falar mais sobre Valinor, porque Valinor é muito importante, principalmente nesses 2 primeiros episódios, e acredito que venha a ser importante também ao longo da série, dessa primeira temporada principalmente. Mas é possível que role um retcon aí, dizendo que o Gandalf, quando ele era o Olorin ainda, foi pra Terra-média antes de tudo, antes da Terceira Era. Mas como justificar a confusão do Matusalém, que ali com a Nori não lembra nem o nome dele, e também sem fazer isso parecer ser um furo de roteiro? Vocês lembram quando o Gandalf o Cinzento morreu na Sociedade do Anel e depois voltou como Gandalf o Branco nas 2 torres? Não só ele também voltou através de Valinor, né, veio de Valinor, como também não sabia o próprio nome. Ele
literalmente fala isso naquela cena. Então dá pra trabalhar muito nisso e justificar de repente que é o Gandalf, mas ele ainda é o Olorin e não sabe quem ele é, chegou sem saber, tá perdidinho. Mas eu não tô nesse time não, pra mim o Matusalém é o Sauron, ou então pelo menos alguém do mal. Fato que ele é um Maia. Pra ir mais a fundo disso, agora sim, vamos falar de Valinor. Os elfos vieram de Valinor, como bem especificado no prólogo. Aliás, muito obrigado Amazon Prime Video por ter feito um prólogo narrado pela Galadriel. É esse tipo de fanservice que eu quero. Senti um quentinho gostoso no coração. Ela diz ali que o povo dela, ao lado do Galadriel Brother, partiu de Valinor pra Terra-média e foram derrotados pelo Melkor. Inclusive na série estão chamando o Melkor de Morgoth, né? Porque eu acho que quando ele passa pro lado negro, o Melkor passa pro lado negro, ele passa a ser chamado mesmo de Morgoth. Tá, mas qual a ligação aí? A gente vê o Sauron na armadura clássica dele muito rapidamente durante essa narração da Galadriel e depois a gente passa a acompanhar a caçada dela. E nesse mesmo prólogo, a Galadriel fala uma coisa que é bem interessante e pode ser muito importante pra essa identidade do nosso querido Matusalém, né? Ela fala que o mal extremo pode ser tão forte que nem mesmo o fogo queima. Não no sentido do fogo não queimar o mal, mas no sentido de que a força do mal é tão poderosa, tão forte ali, que até o fogo é inofensivo perto dessa força. E quando o cometa chega e a Nori vai lá investigar, o que acontece? Ela cai no fogo e diz com todas as palavras que não tá quente, que não queimou ela. Olha aí, tudo nos 2 primeiros episódios isso, hein? Fora que quando ela toca no Matusalém, olha aí o que aparece. Pra mim, isso aí é um olho, isso simboliza um olho pelo menos. E o Sauron é representado por um olho durante a Terceira Era. Eu já vi gente dizendo que a série tá fazendo parecer que é o Sauron só pra despistar a gente, e aí na verdade seria o Gandalf, só que eu acho que é o contrário, acho que tá fazendo às vezes muito parecer que ele é o Gandalf. O fato do Matusalém não oferecer nenhum tipo de perigo pros pés peludos pode ser justificado aí por 2 fatores. Primeiro, assim como o Gandalf, quando ele vem de Valinor pra Terra-média, né, pra Arda, ele fica confuso, não sabe quem ele é, não lembra o nome dele. Ou então a segunda opção, que é a que eu acredito mais, ele pode estar sendo completamente uma farsa ali, tramando tudo, porque é interessante pra um cara que tá a fim de disfarçar a identidade dele, que tá sendo caçado pelos elfos, se aliar ao povo mais querido, mais bonzinho ali da Terra-média, que são os pés peludos. É interessante pra um cara que tá querendo disfarçar a identidade dele, ter essa credibilidade com os pés peludos. Seria o plano perfeito pra enganar os elfos. Por outro lado, é muito querer dizer também que é o Gandalf, né? Pra justificar ali todo o contexto de por que ele era amigável com os hobbits durante a Terceira Era. Os pés peludos, né? Os ancestrais dos hobbits foram muito amigáveis com ele, então tem essa troca aí de repente. Mas não, eu tô com o Sauron ainda. Tem também essa questão aí, né? As runas que o Matusalém tava marcando nas pedras me fez lembrar também da runa que o Gandalf deixa na porta do Bilbo, como marcação pro Thorin encontrar a casa dele lá na trilogia do Hobbit. Mas sei lá, cara. Acho que a coisa mais segura de afirmar é que esse cara é um Maia, sendo do bem ou do mal. E aí um Maia, sendo dos Maiar, esses espíritos que viviam em Valinor e foram pra Arda lá no início dos tempos, pode dar-se a possibilidade dele ser o Sauron ou até mesmo o Gandalf naquela teoria que eu falei do Gandalf ainda ser conhecido como Olorin. Mas por que eu acredito tanto no fato dele ser um Maia? Como eu disse, eles vieram de Valinor, onde também viviam os elfos. E o Matusalém, obviamente, não é um elfo. Inclusive eles apontam isso, né? Pô, esse cara não tem as orelhinhas de elfo, então ele não é um elfo. Mas agora a gente volta lá pro prólogo na analogia que o irmão da Galadriel tava fazendo com a por que a pedra afunda olhando pra baixo e o barco flutua porque tá olhando pra cima, pra luz. Nessa cena os portões de Valinor se abrem e a Galadriel desiste em cima da hora de entrar e dá um tibum ali no mar, né? E paralelamente a essa cena dos portões se abrindo de Valinor, o que aparece? O cometa é avistado chegando, tanto pelos elfos quanto pelos pés peludos. É literalmente a cena seguinte da abertura dos portões. Tô tentando passar isso sem corte, mas não sei se o YouTube vai permitir. E aí você pode pensar, tá, mas se o cometa passou lá na hora que os portões se abriram, por que a Galadriel não viu o cometa passando, já que ela tava olhando pra cima, né, pra tal da luz? Não vou passar pano aqui dizendo que isso foi feito da melhor forma possível não, mas é o seguinte, vou tentar passar a cena aí sem corte. Mas segundos antes do cometa aparecer pra geral, a Galadriel se distrai e olha para a adaga do irmão dela. Isso enquanto aquela analogia dele tá ecoando na cabeça dela. E aí o cometa passa enquanto todo mundo tá olhando para cima e a Galadriel tá o quê? Olhando para baixo, para a adaga. E ela só volta a olhar para cima depois que o cometa passa. Tô dizendo que ela só não viu o cometa porque ela tá olhando para baixo, para a adaga? Como eu falei, se for isso, não foi feito da melhor forma possível, não. Só que eu acho que dá uma enriquecida ali com a analogia do cara ecoando na cabeça dela, sabe? Enquanto todos estavam olhando pra cima, inclusive o barco apontando pra luz que tava guiando ele na abertura dos portões de Valinor, a Galadriel tava olhando pra baixo. E aí ela, de última hora, sem pensar muito, o que ela faz? Dá um tibum
e vai embora. Na vastidão escura do oceano, né? Inclusive no começo do segundo episódio, a Galadriel tá olhando pra constelação pra poder se guiar bem onde os portões de Valinor acabaram de se fechar, né? E mais tarde no episódio, o Matusalém forma uma constelação com os vagalumes, como se ele estivesse mostrando pros pés peludos que ele veio de lá, de Valinor. E você pode ter achado estúpido, né, da parte da Galadriel ela fazer isso. Pô, que mergulhou e vai nadar até a terra, pô. Mas eu achei legal, porque eu encaro essa estupidez como impulsividade. Ela decidiu ali em cima da hora, não foi uma parada pensada. Ela falou, porra, eu não quero entrar ali não, irmão. Ela deu um tibum. E é legal ser impulsiva, porque ela não é a mesma Galadriel da Cate Blanchett, né? A Galadriel que a gente ficou acostumado a ver ali, toda boazinha, com aquela vozinha doce. Pô, vem cá, meu hobbitzinho. Não é assim não, cara. Porque temos aqui uma Galadriel muito mais jovem e consequentemente imatura também, beirando ali a arrogância, né? Os elfos sempre foram arrogantes nas obras do Tolkien. Inclusive, desculpa aí, mas quem melhor interpreta essa arrogância dos elfos pra mim é o Lee Pace na trilogia do Hobbit. Fica claro que se trata de um caminho, né, de uma jornada de amadurecimento pra essa personagem, até ela se tornar a nossa querida Cate Blanchett eterna. Pra mim, o arco dela, especificamente o dela, né, e também depois quando ela encontra aquele humano no mar, então tá sendo aí o melhor núcleo da série, junto com o Arondir e também com a Nora, né, de How I Met Your Mother. O menor também, eu gosto do menor, aquela cena ali com o orc é muito tensa, muito boa, muito maneiro ali ter um orc de verdade não, mas um orc, uma pessoa fantasiada, né, maquiada de orc, não CGI, pô. Agora, o Elrond aí me decepcionou um pouco, sabe, um pouquinho só. Todo o arco dele, principalmente em Moria, com os anões, sei lá, eu senti que faltou uma coisa. Eu sei que é bobo e tem que ser bobo mesmo porque os anões eram bobos, né, tudo sempre é bobo ali os anões, mas era um bobo legal. Esse aí eu achei um bobo meio é cringe, sabe? Eu gosto do João Grilo aí como ator, ele é bom, pô. Mas não sei, como o Elrond não tá me convencendo. Pô, o Elrond até agora, por enquanto, não me pegou não. O núcleo dos pés peludos também ainda não me conquistou completamente. Eu achei um pouco arquitetado demais, como se desse pra ver que os atores estão atuando. Ou melhor, como se eles estivessem fingindo, né, brincando de Hobbit. Sei lá, não me pegou não, mas eu tô confiante. Eu gostei muito dos 2 primeiros episódios, mas eu achei que eu fosse gostar muito mais. Assim, mesmo sendo o começo. Inclusive o primeiro episódio, eu achei que eu ia acabar o primeiro episódio e falar, uau! Mas porra, não. Sei lá, numa balança ali dos 2 episódios eu daria a nota 8.5, quase 9. Mas porra, a série me disse que ia ser nota 10. Tudo bem, expectativa, mas porra, irmão, expectativa não, nem sempre a culpa é nossa. A série tá prometendo aí de faz tempo, entendeu? Mas como eu falei, tô completamente confiante de que vai melhorar, até porque o segundo episódio melhora em relação ao primeiro. Mas vamos ver, né? Vamos acompanhando aí, tô embarcado, tô confiante. Se inscreve aqui se você quer ver semanalmente os meus reviews aos sábados. Porra, desde que eu vi o Gaveta falando que esse cara parece o Matheus Nastergalli, eu não consigo mais desver o João Grilo nele, pelo amor de Deus, né? É muito João Grilo. Falou, Chicó!